gente vai falar sobre a reforma e a contra-reforma da Igreja Católica. O que é isso? A reforma foram quando pessoas, congregações foram contra a igreja e começaram a mostrar o que a igreja tinha de errado. E a contra-reforma foi um movimento dentro da própria Igreja Católica para começar a mudar alguns esquemas lá dentro, para que assim a população pudesse voltar a confiar na Igreja Católica, certo? O que levou então a essa reforma da Igreja Católica? O que levou a pessoas a irem contra a Igreja Católica? Nós temos 3 setores principais. Primeiro, os príncipes e alguns reis dentro da Europa. Por quê? A igreja ela era contra o fortalecimento real, ou seja, contra o poder do rei, e também os reis achavam que a igreja cobrava muitas taxas dos fiéis e essas taxas, então, os fiéis não pagavam mais ao rei. Então, era um dos motivos que eles eram contra a igreja. A burguesia, que é o comércio, eles eram contra a igreja porque a igreja defendia um preço justo. E a igreja também dizia que não era correto você fazer empréstimos a juros, tá? Então, esses 2 motivos fizeram com que a burguesia, principalmente esses 2 motivos, fizeram com que a burguesia fosse contra a Igreja Católica. E, por fim, próprios membros da Igreja Católica estavam cansados por causa do excesso de coisas erradas que aconteciam lá dentro, como, por exemplo, a compra de cargos, a falta de instrução religiosa, a venda, o comércio, então, de artigos religiosos, a venda do perdão dos pecados. Eles vendiam o perdão dos pecados, vendiam um lugar no céu também, tá? Então, muitas pessoas foram contra isso ali. E aí, então, começaram alguns movimentos de revolta contra a igreja. 2 pessoas iniciaram esses movimentos, que foi o John Wycliffe e o John Hus. Esses 2 eram pessoas ligadas à igreja, e essas 2 pessoas, então, o que elas fizeram em primeiro lugar? Pegaram a Bíblia e traduziram, então, para suas línguas oficiais. Então, por exemplo, o John Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês e o John Hus traduziu a Bíblia para o tcheco, porque ele era da República Tcheca, ou antiga Tchecoslováquia. Por que eles fizeram isso? Porque as pessoas não tinham acesso ao que estava escrito na Bíblia, elas confiavam naquilo que a igreja passava, tá? E a Bíblia ela era escrita em latim, ou seja, apenas as pessoas da igreja que tinham conhecimento em latim é que realmente sabiam o que estava escrito na Bíblia ou não. Então a igreja simplesmente podia dizer que aquilo estava escrito na Bíblia e as pessoas iriam acreditar. Por quê? Porque elas não tinham acesso à Bíblia, elas não sabiam ler em latim, então elas não sabiam se aquilo era verdade ou não. Com essa tradução, então, eles podiam tirar a contraprova para ver se a igreja realmente falava toda a verdade ou não. E aí nós temos o destaque, que foi a principal pessoa que levou esse movimento da reforma mais adiante, que foi Martinho Lutero. Martinho, ele era um monge alemão, ou seja, ele era ligado à Igreja Católica, e ele era contra principalmente a venda de indulgências, que é o perdão do pecado, e era contra algumas doutrinas dentro da Igreja Católica. Então ele começou um movimento muito forte chamado luteranismo em 1517. E esse movimento começou porque a Igreja Católica queria vender a indulgência plena, ou seja, você teria todo o perdão dos pecados que você já cometeu e os que você ainda cometeria. Que coisa, né? Vender pecado que você nem o perdão do pecado que você nem cometeu ainda. Então ele foi contra isso. E por que a igreja fazia isso? Porque a igreja estava construindo a Basílica de São Pedro, que é aquela toda famosa que aparece na TV, onde o Papa discursa, né? Que é aquela igreja grandona, bonitona. Então eles precisavam de dinheiro para construir aquela igreja. E para isso, então, eles vendiam o perdão do pecado, tá? E aí o Martinho Lutero foi contra isso. Ele criou uma lista com 95 teses, 95 coisas que ele via de errado dentro da igreja. Ele fez essa lista e pregou na porta da igreja onde ele era um monge. A Igreja Católica, imagina, quando viu aquilo lá, né, ficou estagnada, ficou furiosa e começou a perseguir Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele foi excomungado, foi considerado um herege, ou seja, contra os dogmas da igreja. Os seus escritos, as 95 teses, então, elas foram queimadas, mas o Martinho Lutero, ele não desistiu. Então, ele traduziu a Bíblia para o alemão e ele conseguiu muitos seguidores, principalmente os príncipes alemães,
tá? Porque a maioria dos príncipes eram contra a Igreja Católica. O rei Carlos V não, ele era totalmente a favor. Então esses príncipes, eles esconderam Martinho Lutero na torre, em uma das torres de um castelo ali na Alemanha por vários anos. E lá então Martinho Lutero, então ele continuou seus escritos, traduziu a Bíblia para o alemão e fez com que a maioria das pessoas então tivessem acesso a esse conhecimento. Então formou-se o luteranismo e também o protestantismo. O luteranismo, seguidores de Lutero; protestantismo, então seguidores dos príncipes alemães, porque eles protestaram contra a igreja, por isso que eram considerados protestantes. Alguns pontos da doutrina de Lutero. Primeiro, somente a fé em Deus salva as pessoas. Então não é a fé em outras pessoas, não é a fé em uma igreja, é a fé em Deus que vai salvar as pessoas. A Bíblia, ela é a única fonte realmente confiável, que fala realmente do que aconteceu antes da chegada de Cristo, depois da chegada de Cristo. Então ele dizia que a Bíblia era o único livro confiável, a igreja não era. Sacramentos, ele manteve apenas 2, que eram da Igreja Católica, que foi o batismo e a Eucaristia. O culto aos santos e a figura do Papa, para ele não tem nenhum fundamento. Então a igreja luterana, a igreja protestante, eles não cultuam santos, tá? E qualquer membro da igreja pode se casar dentro tanto da igreja luterana como da igreja protestante. Então os pastores dessas igrejas, eles têm as suas famílias, ou as pastoras, né, elas têm os seus maridos. Então isso foi um ponto diferente então que o Martinho Lutero criou. A igreja luterana, ela foi avançando principalmente com o desenvolvimento da imprensa, por causa de um cara chamado Gutenberg, que a gente já estudou. Então ele criou a primeira prensa móvel, e com isso o primeiro livro que ele fez cópias foi a própria Bíblia. Então ele fazia folhas gigantes, né? Ele colocava todas as letrinhas lá, formava as palavras, formava as frases, formava o texto daquela página, passava tinta, colocava a folha em cima e era como se você fizesse um carimbo gigante. E assim ele tirava várias cópias de uma mesma página, depois ele ia para a próxima. Tá? E aí então os escritos de Lutero foram se espalhando por toda a Alemanha e depois por toda a Europa, e chegando por fim mais tarde até a América também. Um dos seguidores então do Martinho Lutero foi o João Calvino, mas ele acreditava numa coisa diferente. Ele acreditava na predestinação absoluta, ou seja, a pessoa já nascia com todo o seu caminho, com toda a sua vida traçada, e não adiantava você fazer nada para mudar a sua vida. Em 1541 ele ganhou o cargo de governador da cidade de Genebra, na Suíça. Ele governava com mão de ferro, tá? Ele fez a sua teoria, o calvinismo, ser colocada em prática. Ele era contra o teatro, dança, jogos de carro, então ele era extremamente ferrenho dentro da sua doutrina. Ele fazia as pessoas seguirem a doutrina fielmente, a doutrina do calvinismo, que acabou se tornando um pouco diferente da doutrina então de Martinho Lutero. O calvinismo chegou a várias partes da Europa, então eles valorizavam muito o estilo de vida burguês. Então João Calvino, ele gostava muito das pessoas do comércio, ele valorizava. Dentro da cidade de Genebra, as pessoas ligadas ao comércio começaram a ganhar muitos benefícios, como redução de impostos, por exemplo, né? As livres transações comerciais, e isso agradava muito a essa classe social. Dentro da Escócia, quem seguiu então, o calvinismo foi chamado de presbiteriano. Dentro da Inglaterra foram os puritanos, e na França, huguenotes, tá? Ou seja, dentro desses países, essas pessoas seguiam o calvinismo, só que deram outros nomes. Dentro da Inglaterra, aliás, houve então uma revolta total iniciada pelo rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII, ele queria anular o seu casamento, porque a esposa dele só teve meninas e ele precisava de um herdeiro homem, tá? Então ele queria se casar novamente, ele queria se casar com Ana Bolena. Tá? E para isso, então, ele precisava do aval do Papa. Mas o Papa não deu esse aval para ele, porque dentro da Igreja Católica dizem que o casamento acontece uma vez só. Então, o que ele fez? Ele foi pelo lado mais fácil. Ele rompeu com a Igreja Católica, expulsou a Igreja Católica dentro da Inglaterra, usou tudo que a igreja tinha de bens e construções e fundou uma nova igreja chamada Igreja Anglicana. E isso foi chamado de ato de supremacia.
quando o rei ele se torna tanto chefe político como chefe religioso dentro de uma comunidade, nesse caso dentro de um país inteiro. Então ele governava toda a parte política, claro, ele era o rei, mas ele também era o chefe da igreja, porque a igreja anglicana se tornou a religião oficial dentro da Inglaterra, é até hoje, tá? Então quando a gente vê aquelas festas bonitas lá da Inglaterra, aqueles casamentos reais dentro da igreja, é a igreja anglicana, tá? Então segue alguns preceitos da igreja católica, mas é uma igreja própria. A contra-reforma, ou também chamada de reforma católica, então é quando a igreja começa a tomar algumas decisões para tentar fazer com que o seu público volte, tá? Para fazer com que os fiéis parem de sair da igreja, parem de seguir essas novas teorias e voltem para a igreja católica. A primeira coisa que eles fizeram foi criar em 1534 a Ordem dos Jesuítas. A Ordem dos Jesuítas ela foi responsável aqui no Brasil pela catequização dos índios, ou seja, levar a cultura, levar o modo, o estilo de vida europeu para os indígenas. Mas eles não vieram só para o Brasil, tá? Os jesuítas eles foram para diversos povos na Ásia, na África, em outros locais da América, fundaram muitos colégios, e inclusive o Papa da atualidade, o Francisco, ele é o primeiro Papa da Igreja Jesuíta a ter este cargo. Então, a Ordem dos Jesuítas ela é uma congregação ligada à Igreja Católica. O Concílio de Trento ele foi chamado em 1545 pelo Papa Paulo III. É uma reunião entre os membros do alto clero, ou seja, as pessoas com altos cargos dentro da igreja. O que se decidiu dentro dessa reunião que faz parte da Reforma Católica? O poder do Papa foi mantido, 7 sacramentos também, e continuou-se proibindo o casamento de padres e freiras. Então, são pessoas que devem ter a sua vida destinada totalmente à igreja. Eles criaram seminários para a formação de padres, então, para que não houvesse mais o oferecimento de cargos e qualquer um podia ser um padre ou ministro da igreja sem formação, agora precisava de uma formação mínima. Criaram o Index, que era uma lista de livros proibidos dos católicos de ler, porque geralmente eram livros que falavam contra a igreja, e criou o Tribunal do Santo Ofício ou a Inquisição. Era na Inquisição então que eles julgavam as pessoas que eram contra a Igreja Católica. A Inquisição ela se tornou extremamente intolerante e violenta, tá? A Inquisição Católica matou muita gente, torturou muita gente, tá? As pessoas podiam ser condenadas a perder bens, a prisão perpétua, podiam ser condenadas a sofrerem vários instrumentos de tortura e, por fim, poderiam ser consideradas não mais essenciais ou não mais participantes da sociedade e eram condenados à morte. Era muito comum nessa época a morte em fogueiras, principalmente de mulheres, tá? Então isso foi muito difundido pela Igreja Católica. Era um show de horrores ao vivo. Beleza, galera? O que eu tinha para falar sobre esse conteúdo para vocês era isso. Um grande abraço, um beijo no coração, fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau!